Evangelho que Jesus estava na casa de Pedro. Pedro tem um lugar de muita importância na igreja. Foi sobre Pedro que Jesus construiu a sua igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então Pedro faz parte da igreja. Não existe igreja sem Pedro. Foi o primeiro chefe da igreja. E essa pedra sobre a qual Jesus construiu a igreja foi a profissão de fé de São Pedro. Quando ele disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Foi de dentro da barca de Pedro que Jesus anunciava a boa nova do Evangelho. Foi a sua primeira cátedra. Portanto, é dentro da igreja que Jesus continua anunciando a sua doutrina. E a casa de Pedro foi como que a primeira igreja. Domus Ecclesiae. Diz o Evangelho que o povo se aglomerou diante da casa. A casa certamente era pequena, não comportava todo mundo, mas o povo se aglomerou. Então Pedro está aí até hoje, presente na igreja, através do Papa. É uma série ininterrupta. E foi aqui, nesse ambiente, que Jesus realizou vários milagres. Não só curou a sogra de Pedro, que estava com febre, mas diz o Evangelho que ele curou numerosos enfermos e vários endemoniados. Todos foram curados. São os milagres que foram acontecendo e que continuam acontecendo. O que é um milagre? Nós temos tantos na história da igreja. Por que Jesus fez tantas curas, tantos sinais extraordinários? O que é necessário para que o milagre se realize? São várias perguntas que o Evangelho de hoje nos propõe. É claro que o milagre exige sempre uma interferência divina. Milagre só Deus pode fazer. Todo sentido. Sentido natural e espiritual. Porque o milagre é a suspensão temporária da lei natural. E suspender uma lei natural só Deus pode fazer. Se a gente mexe na lei natural, complica. Mas Deus é o autor da lei natural. Quem fez pode modificar. E o milagre é isso. É algo que a inteligência humana não consegue realizar. Não entende o porquê. De modo que milagre é algo que vem de Deus. E Jesus fazendo milagres, ele comprovou que de fato é o Filho de Deus. Mas, meus irmãos, por que Jesus quis realizar tantos milagres? Por vários motivos. Primeiro, como eu disse, para aumentar a nossa fé, a nossa confiança. Temos certeza absoluta que Jesus é o Redentor, é o Messias, é aquele que Deus enviou para salvar o mundo. Nós não temos que esperar nenhum outro Salvador. Não existe outro Salvador da pátria. Só Jesus. Só Deus salva. Só Jesus é o mediador entre o céu e a terra. Ele é o pontífice.
aquele que faz ligação entre Deus e a humanidade. Esses milagres é para isso, para que a gente não tenha dúvida de que o Messias já veio e nos salvou e continua presente no meio de nós. Em segundo lugar, ele fez milagres para mostrar a bondade de Deus para conosco. Deus nos quer saudáveis. Deus não quer ninguém doente. Pandemia não é coisa de Deus. Deus não quer ninguém passando fome. Deus não quer ninguém morando na rua, debaixo das marquises. Foi para isso que Deus nos fez. Ele nos quer felizes, com saúde, tendo tudo o que é necessário para a nossa realização pessoal. Por isso Jesus se preocupou tanto com o ser humano. Ele veio salvar o homem todo, todos os homens e o homem todo. É o Redentor da humanidade. Redemptor hominis. É uma encíclica bonita de João Paulo II. É o Redentor do homem. Em terceiro lugar, Jesus fez tantos milagres para nos ensinar a sermos preocupados uns com os outros, a não sermos felizes sozinhos. Aliás, não existe felicidade egoísta. Felicidade verdadeira é aquela que é compartilhada. O que adianta a pessoa ser muito rica, milionária, num país de miséria? Não traz felicidade, só traz amarguras. Nós temos que compartilhar para sermos felizes. Temos que ajudar os outros a serem melhores. Fazer aquilo que Jesus fez. Ele passou pelo mundo fazendo o bem. E por isso Jesus era feliz. Há tantos irmãos assim, que passam pela vida espalhando felicidade porque serviram. Eu conheci muito Dom Luciano Mendes de Almeida. Trabalhei com ele a vida, o tempo todo. Era um homem feliz, não tinha tempo para nada. Vivia para os outros. E no fim do dia sorria feliz, porque havia feito tudo aquilo que era necessário. Que bonito. Um homem feliz. Mas o que é necessário para que o milagre se realize? Duas coisas são necessárias: a parte de Deus e a parte do homem, da pessoa humana. Deus não faz milagre sozinho. Ele poderia fazer. Para Deus nada é impossível. Ele criou o mundo sem precisar de nós. Mas Ele não quer continuar fazendo assim. Deus quer que a gente colabore. Cada um dê a sua ajuda, seu auxílio. Nós vimos hoje no Evangelho que Jesus chegou na casa de Pedro e logo foram falar com ele. Foram procurá-lo. Foram pedir. A nossa colaboração, uma delas é esta: ajudar, pedir, suplicar, implorar, pedir a Deus. É um trabalho. A oração também é trabalho. É uma ajuda que a gente pode dar. Depois diz o Evangelho que à tarde levaram os doentes. Doente não anda sozinho. As pessoas debilitadas, as pessoas entrevadas, paralíticas, cegos, precisam de ajuda. Se não houver alguém que leve até o médico, até Jesus, a pessoa não fica curada. Então é o trabalho humano, fazer o seu esforço pessoal. Lá em Caná da Galileia, Jesus só fez o milagre com o pedido de Nossa Senhora. Ela estava atenta, percebeu aquela dificuldade dos noivos
e foi dizer a Jesus: eles não têm mais vinho. E a pedido dela, Jesus fez o primeiro milagre. Nós temos que dar a nossa contribuição. Nós sabemos que a semente se multiplica. Deus faz a semente se dividir, germinar, crescer, produzir frutos, de modo que não falte alimento na mesa de ninguém. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Temos que preparar o terreno, temos que arar a terra, muitas vezes temos que colocar o adubo, temos que regar quando é tempo de chuva, temos que fazer o nosso esforço. E a semente se multiplica. A gente planta um grão de milho e ele produz centenas de grãos. É o trabalho de Deus e o trabalho humano. Deus cura, mas nós temos que procurar a medicina primeiro. Procurar o médico, fazer a nossa parte, ter uma alimentação sadia, lutar por infraestrutura saudável. Tudo isso nós temos que fazer. Que todos tenham acesso aos meios de saúde, que todos tenham oportunidade de desenvolver seus talentos, seus dons, todos tenham direito à educação. É um trabalho nosso, trabalhar pela unidade das pessoas, do país, não ficar de braços cruzados. Se a gente fizer a nossa parte, Deus faz a dele, sem dúvida nenhuma. Mas Deus nos deu saúde, inteligência, coragem, para que a gente possa lutar por um mundo novo. E assim o milagre acontece a todo instante. Meus irmãos, que esse evangelho de hoje nos anime a fazer tudo aquilo que é bom, a não ficar na ociosidade, a não ficar de braços cruzados, mas cada um lutar pelo bem uns dos outros, sem discriminação, querendo o bem a todos, sem dividir, mas somar os esforços. Então, milagre é isso, é a ação de Deus, trabalho do homem. Jesus fez tantos milagres para nos provar a sua divindade, provar a bondade de Deus para conosco e nos incentivar a fazer a vida toda aquilo que Jesus fez. Passou pelo mundo fazendo bem. Quem dera que no final da nossa vida as pessoas possam dizer também: fulano de tal passou a vida toda fazendo bem.